Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vamos começar o culto em nome do Senhor Jesus.
para honra e glória dele. E hoje nós vamos conversar de novo. Hoje nós vamos falar sobre algo que o Senhor colocou no meu coração. E vamos ver o que Deus vai, aonde nós vamos chegar. Mas eu quero orar antes. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, que estamos aqui na tua casa. Estamos aqui, Senhor, te adorando, te louvando. E somos teus filhos. Precisamos da tua ajuda. Precisamos da tua unção. Precisamos do teu perdão. Precisamos da tua presença. Na verdade, é aquilo que Jesus disse, que sem o Senhor nada podemos fazer, e é uma grande verdade. Então, se o Senhor não estiver aqui hoje, não adianta nada. Por isso, Pai, abençoe cada vida. As que estão ouvindo nós pela internet, aqueles que estão pessoalmente aqui. E assim, a gente vai te adorando, prestando um culto de adoração a Ti. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar com cada vida. O Senhor venha falar comigo também. E que o que nós estaremos hoje ministrando, falando, seja uma verdade na vida de um cristão. Que possamos, Pai, entender que nós somos passageiros aqui nesta terra, mas que podemos deixar um legado bom, coisas que precisamos deixar, são os frutos, para glorificar a Deus e mostrar que somos discípulos. Por isso, Pai, continue conosco. Ministra, Pai, em cada coração. Vai agora no encontro de cada vida, de cada mente, de cada coração. Entra com socorro, entra com libertação, entra com cura. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos por esta nação, por este estado, por esta cidade, por aqueles que estão governando, por aqueles que o Senhor permitiu que estivesse à frente, porque a Tua palavra diz que nenhuma autoridade está hoje colocada se o Senhor assim não tivesse permitido. Podemos não entender muita coisa, mas o Senhor está no controle. E eu creio que tudo vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos crer na Tua palavra e, mais que isso, praticar a Tua palavra. A Tua palavra diz que nós precisamos pedir sabedoria, e o Senhor dá sabedoria a quem pede. Muitas vezes, Pai, estamos padecendo por falta de sabedoria, por falta de entendimento. Às vezes, Senhor, nós conhecemos um Jesus há muito tempo, mas precisamos conhecer mais e mais, crescer mais e mais. Que nem a Tua palavra diz, conheçamos e prossigamos em Te conhecer mais e mais. Porque é isso que precisamos. Mas ao conhecer, precisamos praticar. Ao conhecer, precisamos viver aquilo que o Teu Evangelho pede. Não duvidando, entendendo que o Senhor está no controle e que o Senhor vai vir com a bênção certa, na hora certa. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Quero também orar para cada vida que ofertou, cada vida que dizimou, cada vida que vai ofertar, cada vida que vai dizimar. Há um segredo sobre a área financeira dentro da palavra de Deus. E nós precisamos, muitas vezes, refletirmos e entender que a área financeira, se você ler a palavra de Deus, você vai ver muitos momentos da palavra a qual Deus fala sobre essa administração financeira, sobre a oferta, sobre o dízimo, sobre a primícia e sobre o cuidado como família, como pessoa que temos que ter na área financeira. Muitas vezes nós estamos padecendo porque estamos errando. Muitas vezes, é chato falar isso, mas eu tenho que cumprir a palavra. Nós temos que cumprir com ela, nos dízimos, nas ofertas, em tudo. Quando você não faz isso, o devorador entra. É a Bíblia que fala.
E quando o devorador entra, o que Jesus diz sobre o ladrão? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, muitas vezes existem pessoas de Deus, crentes, que estão há muito tempo no evangelho, mas estão com a vida destruída. Então, por quê? Tem que olhar para dentro. A gente tem que ver o que eu estou fazendo de errado. Pedir para o Espírito Santo mostrar. Muitas vezes está faltando uma análise financeira, colocar no papel hoje o que eu recebo, o que eu gasto. A gente tem que fazer isso. Isso chama administração, planejamento, né? Não adianta, o Senhor vai me socorrer. Às vezes Ele já te socorreu. Eu que não estou fazendo o que é devido. Então, nós temos que ter sabedoria e pedir a Deus. Nós estaremos também falando sobre, vou ver quem que eu convido para trazer uma palestra sobre escatologia, que é os finais dos tempos. Temos também que falar sobre o Tribunal de Cristo, que é algo que eu achei interessante dentro da palavra de Deus. Vamos falar também sobre algo que hoje estarei comentando, conversando. Hoje nós vamos conversar sobre intercessão. Sobre intercessão. Quem intercedeu, quem está na palavra, quem falou. Mas o objetivo de tudo isso agora é que o Senhor possa abençoar você, que nós estamos fazendo o momento da oração das ofertas do dízimo. Não é que é para ofertar nada. Se você trouxe, amém. Se não, não é esse o objetivo. O objetivo é, Senhor, mostra dentro do meu coração, na minha vida, se realmente eu tenho cumprido com aquilo que o Senhor pediu. Então, no cumprir da palavra, vem a parte financeira. E Jesus disse o quê? A palavra de Deus diz o quê lá em Malaquias? Trazei todos os dízimos. Para que haja o quê? Mantimento. Para que Deus prospere. E é o único lugar que Deus fala que a gente pode fazer prova dele, né? É quando você é fiel. Vamos orar, Pai. Obrigado, Senhor, eu te peço por cada vida que ofertou, que dizimou, que vai ofertar, que vai dizimar, que entende esse momento como intimidade contigo. E olha, Pai, que eu vejo muitas vidas que se nós dessemos oportunidades para trazer testemunhos, iriam testemunhar muita coisa sobre este momento, sobre esta fidelidade, mas não somente deles com o Senhor, mas do Senhor para com eles. Por isso eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, fala, faz tudo novo e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar na mensagem? Não sei quanto tempo vai ser, mas que eu quero que você entenda que é algo gostoso hoje. Hoje nós vamos buscar alguns versículos. É como se a gente tivesse sentado numa mesa, num bate-papo, né? Conversando. Sentado numa mesa onde você está abrindo a palavra, onde você está lendo, onde você está... É uma reflexão. Se nós tivéssemos que dar um tema hoje, eu até coloquei, né? Hoje, o Senhor está encontrando em nossas vidas essa característica? Qual, pastor? Intercessão. Às vezes, primeiro, intercessão é uma forma de oração. É isso que você tem que entender. Nós vemos muitas vezes dentro da igreja pessoas que não intercedem por ninguém, só oram por ela. Oram para seu próprio benefício, para que Deus cumpra somente a palavra para ele. E não é muito isso que Deus pede que a gente tenha que fazer. Quando ele faz ir por todo mundo e pregar o evangelho, o ID tem uma função de intercessão, de buscar salvação, de se colocar no lugar de uma outra pessoa que precisa da salvação. Deu para entender? Então, a intercessão na forma de oração, nós vamos verificar agora. Vamos conversar um pouquinho, vamos ver. Quando
eu fui ler, porque surgiu nesse versículo aqui. Vamos abrir lá, Ezequiel 22. Mas deixa eu orar. Pai, fala conosco. Que o Senhor possa quebrar todas as cadeias agora. Tudo aquilo que não vem do Senhor seja destruído agora. Toda malignidade, todo mal. E que possamos sair hoje um pouquinho com vontade de conhecer e de viver em nós isso que o Senhor pede, que é interceder pelo próximo, que é ser um intercessor, que vale a pena. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Ezequiel 22, o versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Olha que interessante. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Triste, hein? Então Deus do céu estava procurando um povo ou uma pessoa que estivesse aonde? Na brecha. A brecha, quando a gente fala, irmão, fecha a brecha, fica nela, ora, intercede. Porque a brecha é o caminho mais curto do diabo entrar. Quando a gente fala, fecha as brechas, por quê? Porque é nela que ele entra. Ele quem? O mal. O mal, ele não precisa ver uma porta aberta, ele precisa ver em você uma brecha, uma falha, um pecado. Algo que dá a legalidade ao mal de atuar sobre a tua vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Uma coisa é você entrar na luta com toda a sua muralha fechada. Que luta você vai ter, mesmo com brecha ou sem brecha. Porém, quando você está diante de Deus corretamente, com as brechas fechadas, você está numa batalha e você sabe que você vai vencer e o diabo não vai entrar para trazer confusão, para trazer coisas que não valem a pena. Se o diabo entrou, Deus está falando o quê? Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Então Deus também está à procura. De quem? De intercessores. De pessoas que oram. De pessoas que querem fazer a diferença. Amém? Deus está procurando, e eu vou falar de 7 características que Deus procura. E nós vamos ver onde eu me enquadro, onde você se enquadra. Será que a gente faz parte dessas pessoas a qual Deus está procurando? Então, uma delas, Deus procura os intercessores. Procurei. Mas naquele momento, aonde Ezequiel estava, Deus não achou ninguém. Será que hoje, Deus olhando para nós, Ele vai encontrar homens e mulheres que realmente estão intercedendo por outros? Que tem este chamado, apesar que eu digo que não é nem chamado. Porque interceder é só você ver uma luta dentro da tua casa, seja com pai, mãe, filho, filha, tio, tia, algum parente, você começa o quê? A se colocar no lugar da pessoa e a clamar por ela. Outra pergunta, quantos aqui não estão orando por salvação dos seus amados, dos seus queridos? Isso é intercessão. Isso é interceder. Existem algumas coisas que eu preciso viver
para que Deus também atenda a minha vida como intercessor. Mas você vai ver também que muitas vezes Deus não vai atender. Por quê, pastor? Porque é uma decisão soberana que só Deus sabe. Mas por causa disso eu vou parar de interceder? Não. Vou continuar. Estarei continuando. Né? Eu coloquei aqui, depois a gente vai falar de novo, mas depois a gente vê, uma pessoa que intercedeu por Sodoma foi Abraão. Deus deu uma condição: se tiver um justo, eu não destruo. A oração foi respondida? Foi. Mas não tinha justo. Então você percebe que o interceder é tentar tocar o coração de Deus, se colocando no lugar de alguém, mas este alguém precisa ser tocado por Deus para aceitar o plano de Deus. É complicado, mas é por aí. A gente escuta às vezes testemunho de homens que falam: minha esposa orou 30 anos por mim. 30 anos. 40. 25. Por uma cura. Então, o foco hoje não é a resposta do intercessor, mas é a atitude que o cristão tem que ter de interceder. Deu para entender? Porque isso não é sucesso de resposta, não. O sucesso que eu digo é Deus vai responder conforme eu pedi para aquele irmão. Não. Você vai entender o que o intercessor começa a adquirir. É claro que eu não estarei falando aqui milhões de coisas que existem, que dá para se falar. Mas a primeira coisa que eu devo buscar para que Deus possa ouvir o meu clamor, Deus possa ouvir a minha vida, Deus possa olhar para mim, é o Salmo 1. Não adianta. O Salmo 1 é a atitude que todo cristão verdadeiro precisa. É muito gostoso você ter pregações aonde você recebe uma profecia, você recebe uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, aonde você sai daqui motivado, onde você realmente fala: Deus é na minha vida, eu tenho um Deus forte. Mas se eu continuar somente nesse tipo de pregação, eu não vou chegar a lugar nenhum. É necessário muitas vezes nós motivarmos pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão cansadas, muitos estão enlutados devido a essa pandemia, coisas que aconteceram. Mas isso faz parte de uma pregação. Mas o foco do evangelho é uma mudança de vida. É uma mudança comportamental. Eu preciso ser diferente. O tema nosso é necessário nascer de novo. O Salmo 1 é a pessoa que nasceu de novo. Olha o que diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Em outra tradução está zombadores. Pelo contrário, ou antes, tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e vai dar seu fruto no tempo certo, que as suas folhas não vão murchar, não é isso? E tudo que ele faz prosperará. Então, quando a minha vida, porque é o seguinte, o resultado da minha história e da minha vida está baseada nesse início. Se a minha vida não tem prosperidade, se as coisas não estão acontecendo, eu entendo que muitas vezes Deus está te provando, mas Ele te prova para que você seja aprovado. E para ser aprovado significa ser transformado.
formado. Mas muitas vezes não é a palavra de Deus que eu medito de dia e de noite. Não é a vivência com atitudes de Deus que me perseguem todos os dias, que eu faço isso constantemente todos os dias. Às vezes são momentos de cristão. Às vezes eu sou crente de vez em quando. Aí não vai haver prosperidade. Aí as folhas vão murchar. A casa vai cair. Então, intercessor é o que está na brecha. Pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu emprego, pelo teu sucesso, pela tua vida salva. Mas deu para você entender que intercessão, tudo bem, eu sou o intercessor. Não adianta nada se a minha vida não mostrar isso. Porque orar, todo mundo ora. Até o pessoal que vai entrar antes de qualquer partida de futebol, dá uma mão, faz as rezas dele, ora, tá, estão orando. Mas é a mudança que me faz ver resultados na intercessão. Deu para entender? Glória a Deus. Quer ver um momento também? Que é lá em Mateus 6. Então, Salmo 1, Mateus 6. Deixa eu ver aqui. O Mateus 6, todo mundo deve saber, além de ser a oração que Jesus nos deixou, mas eu quero ler o versículo 5 ao 8, diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Qual? Nossa, como é bonito o senhor estar orando, você, a irmã, orando. É só isso que vai ficar. Que é o que Jesus falou. É só uma glória humana. É uma honra humana. Mas olha o que ele fala. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, ou lugar de oração. Feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Que coisa linda. Sabe quem falou isso? O nosso mestre, Jesus Cristo. Então eu não sei se você hoje está passando por alguma situação que você precisa da intervenção de Deus. Mas você viu a lógica? Eu preciso me consertar, eu preciso estar com Deus. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso que a minha fé não esmoreça. Eu preciso acreditar que Deus ele vem sempre no meu socorro e não é da minha forma. E intercessor é isso que tem que entender. O intercessor não é obrigado a receber aquilo que ele está pedindo. Não existe obrigação nesse sentido. Ele tem que ser grato. Ele tem que clamar. Intercessão é se colocar ou colocar-se no lugar de alguém. É tipo sentir a dor que aquele irmão está sentindo e você orar por esta vida. Há um grande perigo de você se envolver e você pode prejudicar a tua vida ou até mesmo a tua casa, a tua família. Não.
Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Então, quando você intercede, você pode até chorar por esta vida, mas depois da oração, você entregou a Deus. Você confia. Porque se a gente acabar se envolvendo, a gente também perde o foco da nossa vitória. Você está entrando numa batalha espiritual onde você coloca alguém e depois que você colocou, deixa que Deus vai agir. Tenha fé. Eu até anotei. Intercessão, pedido ou oração feita em favor de outra pessoa. Solicitar algo para outra pessoa. Se colocar no lugar de alguém. Quais os benefícios de um intercessor? Tem vários, mas 2 que eu achei interessante. Na intercessão, ter entendimento. Você precisa ter o espírito de entendimento que vem de Deus, o dom do entendimento, porque às vezes você está intercedendo por alguma coisa que Deus não está participando. Quantas vezes as pessoas vêm com casos pedindo, pastor, ora pela minha família, e a pessoa, às vezes, não tinha nada a ver. Eu não vou expor ninguém, nem quero falar, mas você está entendendo o que eu estou falando. Às vezes a pessoa está numa vida totalmente errada e pede para... Eu posso falar um caso que isso foi pedido. Que Deus retirasse a esposa de uma pessoa, porque essa esposa que era nora dela, ela não gostava da nora. Tem cabimento? E por aí vai. E por aí a gente começa a analisar o que pode ter de pedidos, que é um perigo. Então, interceder é buscar a Deus o entendimento. É pedir que o Senhor, Ele venha e nos dê entendimento. Em Efésios, vamos ver? Efésios. Gálatas, Efésios. Efésios 1, do 15 ao 17. Olha o que o apóstolo Paulo faz aqui. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Poxa, já que você está orando por alguém, Senhor, lembra que Jesus, quando Satanás foi querer provar todos os apóstolos e principalmente Pedro, Jesus falou o quê, Pedro? O Simão, né? Hoje mesmo o diabo veio pedir para se andar. E eu orei ao Pai, intercedendo por você. Para que te livrasse? Não, mas que depois dessa prova, você continue firme e em pé. E depois, o que Jesus falou? Vai lá e traz todos de volta. Então é sinal que ele ia passar por uma batalha, mas o próprio Jesus intercedeu por ele. Mas com entendimento. Às vezes a gente quer fugir da prova, mas sem essa prova eu não vou ser aprovado. Porque Deus muitas vezes quer quebrar a gente para ser transformado. E é isso que nós precisamos entender. Chega de uma vidinha achando que Deus é obrigado a fazer aquilo que você quer no erro que você está cometendo. Deus não vai fazer nada a seu favor se você não está corretamente diante da vontade de Deus.
Então, às vezes, você, em vez de ser intercessor, você começa a ser um opositor da vontade de Deus na vida de alguém. Então, Senhor, me dê entendimento. Me mostra como eu devo agir nesse caso. E se Deus não falar nada, espera, fica quieto. Não vá fazer. Porque aí eu estou sendo contrário à vontade de Deus. Eu estou orando contra Deus. E não adianta. Porque a decisão de Deus é soberana. O que Ele decidir, acabou. Então, buscando esse entendimento, outro versículo interessante é lá em Daniel. Depois de Ezequiel vem Daniel. Ezequiel e Daniel. Daniel 9. Do versículo 20 ao 23. Daniel 9, do 20 ao 23. Olha que interessante, que bonito aqui. Continuei a orar e a confessar meu pecado, e o pecado de meu povo, Israel. Olha lá, ele começou a orar, e começou a orar até pelo povo que era Israel. E mostrando o erro, o pecado, suplicando ao Senhor meu Deus, por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Opa! Então olha que interessante. Estou orando, estou intercedendo, peço algo para o povo de Israel, mas aí o anjo vem e fala: Daniel, espera aí. Deus ouviu tua oração e pediu para eu vir falar. Que eu estou te dando o quê? Percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Olha como Deus... Então, se eu estou no centro da vontade de Deus, sou um homem de oração, fechei brecha, vou começar a interceder, Deus vai dar um entendimento. E depois do entendimento, Deus libera o seu poder e a sua justiça. Aqui, em Daniel 10, versículo 12 e 13. Olha o que diz aqui. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento, olha aqui, e a se humilhar diante de Deus, de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Poxa! Então vale a pena ser intercessor? É claro que vale. E eu tenho que entender que há benefícios na intercessão. Eu só peguei esses dois, mas tem muito mais. Porque eu preciso entender para quem eu estou orando, o que eu estou orando, quem é. Se Deus dá um entendimento, que às vezes a pessoa ela precisa ser corrigida, mas com amor. Pode ser que ela nunca mais seja tua amiga, mas você está tendo um entendimento que vem da parte de Deus, e pelo poder de Deus e a sua justiça, você vai lá e você está na unção de Deus. Abraão intercedeu por Sodoma, mas sem êxito. Mas por quê? Porque Abraão, na verdade, ele não amava Sodoma, ele amava quem? Seu sobrinho. Aí eu te pergunto, Deus deixou de responder? Não. Deus mandou os anjos lá e tirar a família de Ló. Mas a sentença já estava decretada. Ó, lá em Gênesis 20. Gênesis 20, versículo 7. Há uma outra intercessão. Ó. Que Deus mesmo fala
Abraão era um intercessor. Agora devolva a mulher ao marido dela e ele orará por você. Quem? Abraão orará por você, pois é profeta. Opa, então você viverá. Mas se você não devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Mas foi necessário o quê? Ter a oração de Abraão. Lembra de Jó? Jó foi criticado, humilhado, passou, mas depois Deus falou que ora por eles. Interceda pelos seus amigos que te julgaram. Interceda pelos seus amigos que acharam que você estava. Não é fácil ser intercessor. É orar pelo aquele que você acha que é do teu lado, mas que pisou em você, que nem esse homem aqui. Mas quando você intercede, Deus também joga em você amor. Porque próprio Jesus falou, orai pelos seus inimigos. Orai pelos aqueles que te perseguem. É fácil? Não é fácil. Ó, outro que foi intercessor, Moisés. Lá em Êxodo, Gênesis, Êxodo. Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 31 e 32. Olha aqui, ó. Moisés voltou ao Senhor e disse, ó, Moisés foi até Deus. Que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste, que é do livro da vida. Esse tinha, hein? Coragem, hein? Esse tinha intimidade. Esse chegou a Deus e falou, o senhor quer acabar com o teu próprio povo que você libertou, porque eles foram adorar outro Deus? Se o senhor fizer isso, então, eu lhe suplico que o senhor mude essa sentença. Porque se o senhor fizer, pode riscar meu nome no livro, eu estou junto com eles. Será que a gente tem ousadia ou tanta intimidade de chegar e falar, Senhor, eis aqui, estou orando por esta pessoa. E eu peço, muda a história dela. Isso, se naquele tempo tinha, né? Teve. E a gente vê em Jeremias, em Neemias, em Daniel, pessoas que intercederam. Isaías. Jesus hoje é nosso intercessor. Nós temos dois, Espírito Santo e Jesus. Será que nós estamos, então, orando corretamente? Será que, ou vamos dizer assim, até podemos estar, mas será que nós temos esse tempo ou a paciência de saber que Deus vai responder a nossa oração? Olha o que diz lá em Romanos 8. Romanos 8, versículo 34, primeiro. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Aí eu tenho Jesus na direita e o Espírito Santo lá no versículo 26 e 27. Dá uma olhada. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Deus usou os antigos, patriarcas, Deus usa Jesus, Espírito Santo, e Deus quer usar nós.
como intercessores. Aí eu até coloquei, nós estamos praticando, orando pelos nossos irmãos. E às vezes o que eu digo nosso irmão é o que mora na nossa casa. Temos colocado a nossa vida, o nosso tempo de oração, para realmente aqueles que estão precisando. Essa semana eu orei por algumas vidas que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei qual é a resposta, mas eu sei que Deus vai dar o escape. Sei que o Senhor vai tocar no nosso coração. Deus vai mexer. Entender que devemos orar sempre e interceder. Isso é fato. Então você vê que a gente começou com uma vida correta diante do altar de Deus. Aí a gente começa a ter um entendimento. Que aí você para de ser egoísta, de pedir só, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E é sério. Quando você começa até no Evangelho, você é meio egoísta. Que a gente só quer as bênçãos pra gente. Mas chega uma hora que a maturidade vem. E você começa a entender que as pessoas também precisam ser alcançadas. Aí você se torna um cristão intercessor. Aí você começa a interceder, orar. Aí Deus vai te dando entendimento para que você saiba interceder. Porque, quando você ora por alguém que precisa de libertação, está longe de Deus, você tem que estar muito bem preparado. Porque você está se colocando na frente daquela pessoa que está cheio de, muitas vezes, do inimigo agindo. E o inimigo vendo que você está lá, ele vai querer atacar a tua vida. Se você não estiver preparado, vem retaliação. Mas Deus, eu sei que Deus está com você. Mas existem retaliações. Por quê? Porque o inimigo quer que você pare. Porque a oração vai ser respondida. Se você continuar lendo Romanos, a última parte que eu li, 10, versículo 12 e 13, se eu não me engano, no 14, o que o anjo fala? Durante 21 dias eu estava guerreando com o rei da Pérsia, que é uma entidade maligna que estava impedindo a vitória chegar. A nossa luta é espiritual. Agora, começa dentro de mim num conserto, num entendimento, numa busca de sabedoria. É constante isso? Tem que ser, mas às vezes não é. Às vezes o nosso eu vai para fora, o nosso velho homem aparece, aí você vai começando, você vai trabalhando. Mas nós não podemos deixar de orar. Eu vou citar 2 textos, mas eu não vou ler porque não vai dar tempo. Mas Efésios 1, do versículo 15 ao 23, Paulo pede ao povo de Éfeso que eles conheçam e desfrutem da obra da redenção. Ele intercede para com eles que Deus o alcance, a redenção. Quando você vai no capítulo 3, do versículo 13 ao 21, aí Paulo pede para que Deus, que já houve esta redenção, os capacite para que eles permaneçam e levem também a outros irmãos a salvação. É uma visão de reino. É uma visão de intercessor. Não é fácil. Cada carta que o apóstolo Paulo escreve não deixa de ser uma intercessão. Se você analisar, quando ele escreve para o amigo dele, Timóteo, ele está ensinando Timóteo como proceder dentro do Evangelho de Cristo. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Cristo, que apresentei vossos corpos. Ele está o quê? Intercedendo. Portanto, entender que a intercessão tem um papel importante na forma com que Deus
cumpre seus decretos eternos. Precisamos interceder, certo? E ao mesmo tempo reconhecer que a vontade de Deus é soberana. Nós passamos por momentos onde intercedemos por pessoas e Deus não respondeu o que nós pedimos, que foi a vida. Deus recolheu. Mas é por causa disso que eu vou parar? Não. A soberania de Deus é maior do que o nosso entendimento. Então, o que eu quero deixar hoje é: não pare de interceder. Ore mesmo. Tem muita coisa ainda. Isso não é curso de intercessão, isso é um comentário. Porque a hora que tiver que dar um curso, aí você vai numa linha legal, você vai explanar mais, você vai começar a entender, você vai começar a guerrear uma batalha e você tem que estar preparado para essa batalha. Nós falamos aqui de homens, líderes de nações, de pessoas que eram governadores, mas que Deus levou sobre elas um entendimento. Então, quer ser intercessor? Peça a Deus entendimento e sabedoria. Não sai por aí achando que Deus tem obrigação de salvar o mundo ou de corrigir tudo. Não, Ele já deixou a palavra dele, deixou os seus profetas, deixou os pregadores. Agora, ore sim, interceda sim, com muito amor por vidas, mas peça a Deus entendimento até onde você tem que ir. Porque às vezes a pessoa precisa passar. É chato falar isso, mas é João 15. É o processo da videira. Muitas vezes é necessário ela ser podada para crescer. O duro é quando ela é arrancada e jogada no fogo. Não seja um desses. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, continue intercedendo. Continue orando. Porque Deus também busca não só os adoradores, mas Ele busca os intercessores. Pessoas que estão na brecha por outros. Vale a pena. Mas, primeiro, eu preciso andar com Deus. Estar o Salmo 1, o início dele ser parte verdadeira da minha vida. Porque se não for, o inimigo vai querer que você pare e vai agir de todas as formas para destruir a tua vida. E nós não fomos feitos para ser vencedores só. Nós somos mais que vencedores. Amém? E precisamos viver a vida em abundância que Jesus fala. Porque o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu, disse Jesus, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Então eu preciso, às vezes, questionar, sentar no meu quarto, falar: Pai, minha vida não é isso que a tua palavra diz que teria que ser. Mostra o que eu estou fazendo de errado. Mostra, porque eu sou o teu filho, eu sou tua filha. E eu preciso saber o que eu estou cometendo fora da tua palavra, para eu receber o melhor de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Eu espero, Senhor, que as vidas que assistiram possam ter entendido que hoje foi uma reflexão, uma conversa. Não foi algo tão profundo, mas é algo que pode muitas vezes mostrar, dentro desse período, momentos onde eu preciso me adequar, o que eu preciso fazer mais, que eu quero ser realmente um intercessor. Hoje eu não estou preparado para interceder, mas eu estou preparado para fechar a porta do quarto e falar contigo. Hoje eu preciso da minha vitória. Eu não tenho como orar pela vitória do outro. Mas, Pai, tudo isso vai passando. O importante é que a tua palavra permanece para sempre. Então, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor nos guarde,
Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto. E nós te pedimos que o Senhor nos ensine a ser intercessores, ou a sermos intercessores. Porque é necessário, muitas vezes, estar na brecha, sim. E começando pela nossa casa, pela nossa família. Muito obrigado, Pai, por esta família, a família de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vá na paz do Senhor Jesus. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Lá em Efésios 2:8 diz assim: pois é pela graça que sois salvos, aleluia, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, aleluia. É pela fé que nós somos salvos em Cristo Jesus, aquele que te fez mais, muito mais do que vencedor. Então entoa esse louvor comigo, aleluia. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Declare: todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus. Declare: tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor.